Imagine uma mulher jovem, independente, cuidadosa e extremamente responsável. Ela acorda cedo, se arruma para o trabalho, pega suas coisas e sai de casa para mais um dia comum. Nada indica perigo, nada parece fora do lugar, mas em algum ponto, entre a porta do apartamento e o caminho para o trabalho, ela simplesmente desaparece. Horas depois, ninguém consegue falar com ela. O celular cai direto na caixa postal. Ela não aparece no escritório. A família sente que algo está errado. Quando chegam ao apartamento, encontram sinais de que ela havia acordado, tomado banho e se preparado para sair. Mas Jennifer não está lá. O carro também desapareceu. 2 dias depois, o veículo é encontrado abandonado em outro condomínio. E então surge a principal pista do caso. Uma câmera de segurança registra uma pessoa estacionando o carro e indo embora a pé. Mas existe um detalhe quase impossível de acreditar. Em todos os frames em que essa pessoa aparece, o rosto fica escondido por uma grade. Essa é a história de Jennifer Cassie, e este é mais um Arquivo Perdido. Jennifer Joyce Cassie tinha 24 anos e vivia em Orlando, na Flórida. Ela havia estudado na Universidade da Flórida Central e trabalhava na área financeira de uma empresa de resorts. Era descrita pela família e pelos amigos como uma mulher organizada, responsável e muito cuidadosa com a própria segurança. Jennifer morava sozinha em um condomínio chamado Mosaic at Millenia, em uma região de Orlando, que na época passava por obras e reformas. Ela havia comprado o apartamento pouco tempo antes e estava construindo uma vida independente. Para quem a conhecia, Jennifer não era alguém que simplesmente sumiria sem avisar. Ela mantinha contato constante com a família, com o namorado e com o trabalho. Por isso, quando deixou de responder ligações naquela manhã, todos perceberam rapidamente que algo estava errado. Na noite de 23 de janeiro de 2006, Jennifer conversou por telefone com o namorado. A ligação terminou por volta das 10 da noite. Segundo os registros conhecidos do caso, essa foi a última conversa confirmada com ela antes do desaparecimento. Na manhã seguinte, Jennifer deveria ir trabalhar normalmente. Ela tinha uma rotina bem estabelecida e costumava avisar o namorado quando saía para o trabalho, mas naquele dia a mensagem nunca chegou. Quando ele tentou ligar, a chamada caiu direto na caixa postal. No início, aquilo poderia parecer apenas um atraso ou uma manhã corrida, mas conforme as horas passaram, a preocupação aumentou. Jennifer não apareceu no trabalho, não respondeu ao namorado, não respondeu à família, e isso era completamente fora do comum. Quando os pais de Jennifer chegaram ao apartamento, encontraram uma cena que parecia comum demais para esconder um desaparecimento. Não havia sinais claros de arrombamento, não havia marcas evidentes de luta dentro do imóvel. O apartamento parecia indicar que Jennifer havia passado a noite ali e se preparado para sair pela manhã. Havia sinais de rotina, objetos no banheiro, roupas, itens pessoais e a impressão de que ela havia se arrumado para mais um dia de trabalho. Mas algumas coisas importantes estavam faltando. A bolsa, as chaves, o celular, o iPod e o carro. Tudo indicava que Jennifer havia saído do apartamento naquela manhã, mas ela nunca chegou ao trabalho. E a partir daquele momento, a investigação passou a girar em torno de uma pergunta assustadora. O que aconteceu com Jennifer Cassie depois que ela saiu de casa? Assim que a família percebeu que Jennifer realmente havia desaparecido, a polícia iniciou as primeiras buscas. Os investigadores começaram a reconstruir seus últimos passos, verificaram o apartamento, conversaram com vizinhos, analisaram seu local de trabalho e tentaram rastrear o celular. Mas havia um problema. Jennifer parecia ter desaparecido poucos minutos depois de sair de casa, sem testemunhas, sem pedido de socorro e sem qualquer registro de alguém vendo o que aconteceu. Dias depois, uma nova pista mudaria completamente o rumo da investigação. Na manhã de 26 de janeiro de 2006, um morador do condomínio Huntington on the Green, localizado a cerca de 1,5 km do apartamento de Jennifer, percebeu um carro estacionado em uma vaga onde normalmente não permaneciam veículos desconhecidos. O automóvel era um Chevrolet Malibu preto, pertencente a Jennifer. A polícia foi imediatamente acionada. O carro estava trancado, não apresentava sinais evidentes de colisão, não havia marcas aparentes de sangue, nenhum vidro estava quebrado e à primeira vista parecia ter sido estacionado normalmente. Para os investigadores, aquilo significava uma coisa: quem deixou o veículo naquele local não estava tentando escondê-lo, simplesmente estacionou, saiu caminhando e desapareceu. O veículo foi isolado para exames periciais. Os investigadores coletaram impressões digitais, fibras e qualquer vestígio que pudesse indicar quem esteve dentro do carro. Algumas impressões digitais e um pequeno DNA de origem desconhecida foram encontrados. No entanto, nenhum deles pôde ser associado de forma conclusiva ao desaparecimento. Também não foi encontrada nenhuma evidência física suficiente para indicar exatamente onde Jennifer havia sido atacada, ou o que aconteceu antes do carro ser abandonado. Outro detalhe chamou a atenção.
Era a posição do banco do motorista. Jennifer media aproximadamente 1,73 m e costumava dirigir com o banco relativamente afastado. Quando o veículo foi encontrado, o banco parecia estar ajustado para uma pessoa de estatura semelhante. Esse detalhe nunca foi considerado prova de nada, mas também não ajudou a identificar quem dirigiu o carro até aquele condomínio. Enquanto os peritos examinavam o veículo, os investigadores descobriram que um dos prédios do condomínio possuía uma câmera de segurança, voltada para a área onde o carro havia sido estacionado. As imagens foram imediatamente recolhidas. Ao assistirem ao vídeo, os policiais finalmente encontraram alguém ligado diretamente ao desaparecimento. A gravação mostra uma pessoa estacionando o Chevrolet Malibu. Em seguida, essa pessoa sai calmamente do veículo, caminha pela calçada e deixava o condomínio a pé. Era exatamente o que a investigação precisava, ou pelo menos parecia ser, porque quando os especialistas analisaram as imagens quadro por quadro, perceberam algo praticamente inacreditável. Durante todo o trajeto registrado pela câmera, o rosto daquela pessoa nunca aparecia. Em todos os momentos em que passava diante da câmera, um poste escondia completamente sua face. Era como se alguém estivesse atravessando o campo de visão no único ponto em que seria impossível identificá-lo. Esse detalhe transformaria aquela gravação em uma das imagens de segurança mais frustrantes da história das investigações criminais, e faria com que aquela pessoa recebesse o nome que permanece até hoje: o suspeito sem rosto. A gravação da câmera de segurança parecia ser a peça que faltava para resolver o desaparecimento de Jennifer Cassie. Pela primeira vez, os investigadores tinham uma pessoa diretamente ligada ao carro abandonado. Bastaria identificar seu rosto, mas foi exatamente aí que o caso tomou um rumo quase inacreditável. As imagens mostravam uma pessoa estacionando o Chevrolet Malibu de Jennifer por volta do meio-dia, de 24 de janeiro de 2006. Após desligar o veículo, essa pessoa saiu calmamente, fechou a porta e caminhou pela calçada. Nada indicava pressa, nada indicava nervosismo. Parecia alguém que simplesmente estava indo embora. Os investigadores analisaram a gravação quadro por quadro. Foi então que perceberam algo extraordinário. A câmera registrou a caminhada dessa pessoa durante vários segundos, mas em todos os instantes em que ela passava diante do equipamento, um poste ocultava completamente seu rosto. Os especialistas concluíram que, devido ao intervalo entre os quadros gravados pela câmera e a posição dos postes, o rosto nunca apareceu em nenhuma imagem. Foi uma coincidência extremamente improvável. Até hoje, essa gravação é considerada uma das maiores frustrações das histórias das investigações criminais. A polícia nunca conseguiu identificar oficialmente quem aparece no vídeo. Inicialmente, acreditava-se que poderia ser um homem, mas, com o passar dos anos, especialistas analisaram novamente a gravação e concluíram que não era possível determinar sequer o sexo da pessoa apenas pelas imagens. A estimativa de altura, baseada na comparação com os postes e outros elementos do cenário, indicava aproximadamente 1,60 m, com margem de erro. Essa informação gerou diversas interpretações. Alguns acreditaram que poderia ser um trabalhador do condomínio. Outros sugeriram que seria alguém contratado para abandonar o carro. Também surgiram hipóteses envolvendo uma mulher. Nenhuma delas foi comprovada. A polícia sempre tratou aquelas pessoas apenas como person of interest, ou seja, uma pessoa de interesse para a investigação. Isso não significa que ela seja necessariamente o autor do crime, mas significa que, até hoje, os investigadores acreditam que ela possa saber exatamente o que aconteceu com Jennifer. Enquanto analisavam o vídeo, os investigadores voltaram sua atenção para outro detalhe importante. Na época do desaparecimento, um condomínio onde Jennifer morava ainda estava passando por reformas. Diversos apartamentos permaneciam vazios. Equipes de trabalhadores da construção civil circulavam diariamente pelo local. A polícia entrevistou dezenas de funcionários que atuavam na obra. Muitos eram estrangeiros ou temporários. Diversos já haviam deixado Orlando quando a investigação ganhou repercussão nacional. Esse fato alimentou inúmeras teorias na internet. Entretanto, é importante separar fatos de especulações. Não existe prova oficial de que qualquer trabalhador do condomínio tenha participado do desaparecimento de Jennifer Cassie. As entrevistas fizeram parte da investigação porque essas pessoas estavam presentes na região naquela época, mas nenhuma evidência conclusiva permitiu ligar qualquer uma delas ao crime. Apesar da enorme repercussão na imprensa americana, os dias passaram sem que novas pistas concretas aparecessem. O carro havia sido encontrado. O vídeo mostrava uma pessoa de interesse, mas Jennifer continuava desaparecida. Nenhum saque foi realizado em suas contas bancárias. Nenhuma atividade foi registrada em seus cartões. O celular nunca mais foi utilizado. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Enquanto isso, a família Cassie começava uma luta que duraria décadas. Uma luta não apenas para encontrar Jennifer,
mas também para garantir que a investigação jamais fosse esquecida, porque nos anos seguintes, os próprios pais descobriram que a busca pela verdade seria muito mais difícil do que imaginavam. Conforme os meses passavam, uma sensação começava a tomar conta da família Cassie. A investigação parecia estar perdendo força, mesmo com um carro recuperado, uma pessoa de interesse registrada em vídeo, centenas de entrevistas realizadas e enorme repercussão nacional. Jennifer continuava desaparecida, sem qualquer sinal de vida. Foi então que seus pais decidiram fazer algo que mudaria completamente o rumo do caso. Drew e Joyce Cassie nunca aceitaram que o desaparecimento da filha fosse tratado como apenas um caso arquivado. Desde os primeiros dias, eles participavam ativamente das buscas, distribuíram milhares de cartazes, concederam entrevistas, criaram um site dedicado exclusivamente ao desaparecimento de Jennifer, ofereceram recompensas por informações e pressionaram constantemente as autoridades para a investigação continuar. Mas, conforme os anos passavam, a família começou a acreditar que muitas oportunidades importantes haviam sido perdidas nos primeiros dias da investigação. Em 2018, após uma longa batalha judicial, os pais de Jennifer conseguiram uma autorização inédita. Eles obtiveram acesso a milhares de páginas da investigação conduzida pela polícia de Orlando. O objetivo era contratar investigadores particulares para revisar todo o material. Segundo a família, eles esperavam encontrar pistas que talvez tivessem passado despercebidas anos antes. A revisão revelou o tamanho da investigação: milhares de páginas, centenas de entrevistas, diversas linhas investigativas, mas nenhuma resposta definitiva. Mesmo após analisar praticamente todo o material disponível, ninguém conseguiu descobrir quem era a pessoa registrada abandonando o carro. Com o passar dos anos, o caso passou a receber apoio de outras agências. O FBI divulgou cartazes sobre o desaparecimento de Jennifer Cassie e passou a auxiliar na divulgação nacional do caso. Mais tarde, as investigações também foram transferidas para a Florida Department of Law Enforcement, FDLE, que continua responsável pelo caso até hoje. Novas tecnologias passaram a ser utilizadas, especialistas revisaram imagens, vestígios biológicos foram reanalisados sempre que possível, informações enviadas por testemunhas continuavam sendo verificadas. Mesmo assim, nenhuma pista foi suficiente para localizar Jennifer. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias. Algumas afirmavam que Jennifer teria sido vítima de um criminoso oportunista, outras apontavam para alguém que conhecia sua rotina. Também surgiram hipóteses envolvendo trabalhadores que estavam no condomínio durante as reformas, mas é importante deixar claro, nenhuma dessas teorias foi comprovada oficialmente. Até hoje, nenhuma pessoa foi presa, nenhuma acusação formal foi apresentada, nenhum suspeito foi identificado. O desaparecimento de Jennifer Cassie continua sendo tratado oficialmente como um caso sem solução, e justamente quando parecia que todas as possibilidades já haviam sido exploradas, novas análises e tecnologias começaram a reacender a esperança da família, porque mesmo depois de quase 2 décadas, eles nunca deixaram de acreditar que a verdade ainda pode ser descoberta. Quanto mais o tempo passava, mais perguntas surgiam. A ausência de respostas fez com que o desaparecimento de Jennifer Cassie se transformasse em um dos casos mais debatidos da história recente dos Estados Unidos. Na internet, centenas de teorias passaram a circular. Algumas pareciam plausíveis, outras eram completamente fantasiosas. Por isso, é importante separar aquilo que realmente faz parte da investigação oficial daquilo que nunca passou de especulação. Depois de quase 20 anos, alguns fatos permanecem incontestáveis. Jennifer passou a noite em seu apartamento. Na manhã de 24 de janeiro de 2006, tudo indica que ela se preparou normalmente para ir trabalhar. Ela saiu levando sua bolsa, celular, chaves e outros objetos pessoais. Ela nunca chegou ao escritório. Seu carro foi encontrado dias depois, estacionado em outro condomínio. Uma pessoa de interesse foi filmada abandonando esse veículo. Essa pessoa jamais foi identificada e Jennifer nunca mais foi vista. Todo o restante da história tenta explicar o que aconteceu entre o momento em que ela saiu do apartamento e o instante que seu carro foi abandonado. Infelizmente, esse intervalo continua sendo um completo mistério. Uma das hipóteses mais discutidas é a de que Jennifer tinha sido vítima de um criminoso oportunista, logo após sair do apartamento. Segundo essa possibilidade, alguém teria se aproveitado do momento em que ela caminhava até o carro para abordá-la. Outra teoria bastante conhecida envolve trabalhadores que realizavam obras no condomínio onde Jennifer morava. Diversos funcionários trabalhavam diariamente na região, e muitos foram entrevistados durante a investigação. No entanto, nunca surgiu qualquer prova que ligasse oficialmente esses trabalhadores ao desaparecimento de Jennifer. Também existe a hipótese de que alguém conhecia sua rotina e a observava havia algum tempo. Essa possibilidade foi considerada pelos investigadores, mas igualmente nunca pôde ser comprovada. Todas essas teorias têm algo em comum. Nenhuma delas explica completamente todas as evidências. Mesmo depois de todos esses anos, a imagem registrada pela câmera de segurança
segurança continua sendo considerada a principal pista do caso. Especialistas tentaram melhorar a qualidade do vídeo. Empresas utilizaram novas técnicas de processamento digital. Pesquisadores analisaram a altura, o modo de caminhar e a silhueta daquela pessoa, mas o problema permanecia exatamente o mesmo. O rosto nunca aparece. Cada vez que a pessoa passa diante da câmera, um poste cobre completamente sua face. Essa sequência de imagens acabou se tornando um símbolo do caso. Milhões de pessoas já assistiram ao vídeo. Milhares acreditam reconhecer alguém, mas nenhuma identificação foi confirmada. Até hoje, a polícia acredita que essa pessoa pode possuir informações fundamentais para esclarecer o desaparecimento de Jennifer Cassie. Se ela foi responsável pelo crime ou apenas abandonou o carro, ninguém sabe, mas existe uma certeza: ela continua sendo a pessoa mais importante de toda a investigação. E quase 20 anos depois, Jennifer Cassie continua desaparecida. No dia 24 de janeiro de 2006, Jennifer Cassie saiu de casa para mais um dia de trabalho. Ela nunca chegou ao escritório. Seu carro foi encontrado 2 dias depois. Uma pessoa foi filmada abandonando o veículo. E mesmo como uma das principais pistas registradas por uma câmera de segurança, ninguém jamais conseguiu descobrir quem era aquela pessoa. Quase 20 anos se passaram, mas a investigação continua aberta. Com o avanço da tecnologia, a esperança da família nunca desapareceu. Ao longo dos anos, investigadores utilizaram novas tecnologias para analisar o DNA coletado no carro, revisar as imagens de segurança e reexaminar vestígios que na época do desaparecimento não podiam ser estudados com os recursos disponíveis. A FDLE, responsável pelo caso atualmente, continua recebendo denúncias e revisando informações enviadas por testemunhas. O desaparecimento de Jennifer nunca foi encerrado. Ele permaneceu oficialmente classificado como uma investigação ativa. Isso significa que qualquer nova informação ainda pode mudar completamente os rumos do caso. Durante todos esses anos, Drew e Joyce Cassie jamais deixaram de procurar pela filha. Eles participaram de entrevistas, programas de televisão, documentários e campanhas nacionais para manter o caso vivo. Sempre repetiam a mesma frase: eles não procuram apenas respostas, procuram Jennifer. A família acredita que existe alguém que sabe exatamente o que aconteceu naquela manhã. Talvez essa pessoa tenha visto algo, talvez tenha participado dos acontecimentos, ou talvez tenha guardado esse segredo durante quase 2 décadas. Para os pais de Jennifer, a verdade ainda existe, ela apenas ainda não foi descoberta. Ao analisar toda a investigação, uma coisa fica clara: existem poucos casos tão frustrantes quanto o desaparecimento de Jennifer Cassie. A cronologia é conhecida, os horários são conhecidos, o carro foi encontrado, existe uma pessoa registrada pelas câmeras, mas justamente o detalhe que poderia resolver tudo, o rosto dessa pessoa, nunca apareceu. É como se o destino tivesse escolhido esconder exatamente a única informação capaz de solucionar o caso. Até hoje, nenhuma teoria conseguiu explicar todas as evidências, nenhuma reconstrução responde todas as perguntas, e nenhuma investigação consegue revelar o paradeiro de Jennifer. Jennifer Cassie tinha apenas 24 anos quando desapareceu, uma jovem que estava construindo sua carreira, planejando o futuro, vivendo uma rotina completamente comum. Em questão de minutos, ela desapareceu sem deixar qualquer explicação. Quase 20 anos depois, seu carro continua sendo uma das principais evidências do caso. A gravação da câmera de segurança continua sendo analisada, e o chamado suspeito sem rosto permanece sem identificação. Talvez Jennifer tenha sido vítima de alguém que nunca foi descoberto. Talvez a resposta esteja escondida em algum detalhe que ainda passou despercebido. Ou talvez alguém reconheça aquela pessoa registrada pela câmera e finalmente decida falar. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acredita que seja a pessoa que aparece abandonando o carro de Jennifer? Você acha que ela é responsável pelo desaparecimento? Ou acredita que apenas recebeu a missão de abandonar o veículo, sem saber exatamente o que havia acontecido? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque algumas pessoas desaparecem sem deixar rastros, mas alguns mistérios continuam esperando por uma resposta. E este foi mais um Arquivo Perdido.